Olá, tudo bem? Fico feliz, agradecido a Deus por Ele nos dar a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos para podermos falar da Sua palavra, falarmos do Seu plano para nos salvar. Nós estamos nas últimas semanas estudando uma série que tem como título Educando para a Eternidade. E nós vamos ainda continuar algumas semanas neste tema. E esta semana que começa amanhã, nós estaremos abordando o assunto sobre adoração. O que é que nós temos adorado? Temos adorado a Deus ou temos adorado coisas que estão ao nosso redor? Ídolos, artistas, cantores, esportes, dinheiro, fama, trabalho, alguma coisa nós adoramos. O ser humano foi criado para a adoração. Desde quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus já era adorado por tudo que ele fez. Deus ele não exige a adoração, ele não nos obriga a adorá-lo, mas espontaneamente, por tudo que Deus fez e faz por cada um de nós, nós o adoramos. Agora, como é que temos adorado a Deus? Essa questão da adoração, ela envolve também a educação para a eternidade. Nós encontramos no Antigo Testamento citações de pessoas que foram fiéis a Deus e o adoraram mesmo frente à morte. Nós nos lembramos aqui daqueles 3 jovens lá na corte babilônica, foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente porque eles se recusaram a se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Sabemos que no antigo Egito as pessoas adoravam os faraós. O Egito foi uma das potências mundiais. Hoje já não é mais. Agora as pessoas continuam adorando ídolos de madeira, de pedra. As pessoas adoram animais, adoram vacas, adoram outras espécies de animais, até peixes já adoraram. Também hoje, no século XXI, as pessoas estão deixando de adorar a Deus e adorando a natureza, que é uma criação de Deus. Muitas pessoas, elas tiram um tempo para irem até uma reserva de matas, uma reserva ecológica, para ali passar alguns minutos meditando e eles falam que estão adorando. Nós encontramos então aqueles 3 jovens hebreus se mantendo firmes diante do mandamento que diz que nós não deveremos nos curvar diante de imagens. E eles permaneceram fiéis. Eles não se curvaram diante da imagem que o rei Nabucodonosor havia mandado construir. E então eles foram lançados na fornalha, mas Deus esteve com eles. Jesus estava entre eles dentro da fornalha e nada aconteceu com eles. Nenhum fio de cabelo se queimou. Irmãos, nós também somos chamados à adoração. Agora, temos nós tido a certeza de que mesmo contra tudo e contra todos que não creem mais em um Deus criador e mantenedor, que não o adoram mais como deve ser adorado, temos nós nos mantido fiéis, sabendo que Deus ele vai estar conosco nos momentos mais difíceis, nas provas que teremos que passar? A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina que nós deveremos ensinar os nossos filhos também a adorar o Senhor. Precisamos ter em nossa casa o culto familiar, onde nós vamos ensinar as crianças a adorarem o verdadeiro Deus. Se nós não fizermos isso, elas vão aprender lá fora que Deus não existe, que as coisas estão aí por um acaso, que essa questão de adorar a Deus é ultrapassado, isso é coisa dos séculos passados. Agora, Jesus certa vez se encontrou com uma mulher junto ao poço. Nem cita o nome dela a Bíblia, só cita a mulher
samaritana, ela morava em Samaria. E Jesus então se encontrou com ela, começa a conversar com aquela mulher e ela fica assim meio assustada porque nenhum homem conversava com mulheres na rua e muito menos um judeu com um samaritano. E então Jesus, na conversa, se mostrou que ele era o Messias que o povo estava aguardando. Ele era o Messias prometido. E então a mulher, ela desviou os assuntos que Jesus estava tratando e disse para Jesus: mas onde é que nós devemos adorar a Deus? Aí em Jerusalém ou em Samaria? E então Jesus falou: olha, não importa o lugar, o que importa é que Deus seja adorado em espírito e em verdade. É o que nós precisamos aprender, adorar a Deus aonde nós estivermos em espírito e em verdade. Adoração, amigos e irmãos, é uma atitude diária que nós deveremos ter. Em todos os momentos, em todos os lugares, em tudo que nós fizermos, Deus ele deve estar sendo adorado através das nossas atitudes. Este assunto nós estaremos juntos estudando esta semana que começa amanhã. Nós agradecemos a todos vocês que estarão conosco todos os dias estudando a Bíblia e também nós queremos desejar a vocês um feliz sábado, desejar a vocês um bom final de semana e que nós sempre nos lembremos, deveremos ensinar a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Que Deus nos abençoe.